Olá, muito legal poder participar desse evento e falar um pouco da minha história, minha trajetória profissional enquanto empreendedora e também enquanto especialista em consultoria em finanças. Então, assim, para contextualizar, eu sou Vânia Trindade, eu sou empresária contábil, especialista em consultoria financeira e eu fundei a VSM em 1993, em Belém do Pará, e além da experiência como contabilidade, né, já mais de 25 anos, eu também já empreendi, já trilhei vários outros segmentos e isso me deu uma certa experiência e, de alguma forma, poder ajudar vocês nessa trajetória aí empreendedora. E para se ter uma ideia do que eu já fiz, eu já fui sócia de uma empresa de doces, uma fábrica de doces, eu já tive lojas de varejo, de rua, já tive empresa, fui sócia de empresa de gestão de condomínio, algumas deram certo, outras nem tanto, e isso tudo eu quero trazer aqui para vocês. Nesse período também, né, dessa trajetória empreendedora, eu tive uma franquia de calçados. E essa franquia de calçados, ela me trouxe muito know-how, né, em toda a minha trajetória. A gente começou na rua, 5 anos a gente ficou com essa empresa indo, arrastando mais ou menos na rua, até que o modelo do consumidor mudou, né, e a gente teve a necessidade de ir para shopping. E no shopping a gente ficou por mais 5 anos. Realmente foi, assim, a gente passou por muitas dificuldades no sentido de gestão mesmo, né? De mercado. E com a minha experiência empreendedora, a gente conseguiu, eu diria que fazer o dever de casa. E depois de muito trabalho, trabalhando duro mesmo, a gente conseguiu alavancar as vendas. A gente conseguiu melhorar as vendas, a gente conseguiu maximizar lucros e a gente conseguiu, sobretudo, deixar dinheiro no caixa. Porém, o mais importante do que eu quero contar nesse contexto da minha experiência é que com esse trabalho, né, duro, né, esse trabalho de trabalhar muito bem as finanças, a gente conseguiu alavancar as vendas. A gente conseguiu melhorar os resultados, a gente conseguiu alavancar vendas, a gente conseguiu maximizar lucros e, mais do que tudo, a gente conseguiu deixar dinheiro no caixa. E o que eu diria que fica dessa informação, né? Que o mais importante de tudo é que a gente conseguiu manter por vários meses esse resultado bom, que isso resultou para a gente, por exemplo, em deixar a empresa por vários meses entre as 3 melhores unidades dessa franquia, né? E o que foi mais interessante nisso tudo? Que a gente despertou o olhar de um investidor. A gente despertou o interesse de uma pessoa que quis comprar a nossa franquia. E aí a gente vendeu a operação. Então aqui, né, contei tudo isso para contextualizar, para deixar a seguinte reflexão. Você que tem aí uma empresa, o que sua empresa tem de bom hoje que possa atrair o interesse de um comprador? Em uma escala, por exemplo, de 1 a 10, o quão fundamental é o seu produto ou o seu serviço para o cliente? Isso tudo para dizer que, depois de viver as minhas experiências empreendedoras e juntar várias experiências também de clientes, né, nesse trabalho de consultoria, eu posso dizer com toda a propriedade que não tem mais nada mais alarmante, e eu posso dizer porque eu senti essa dor, eu sinto essa dor por ser empreendedora, que não tem nada mais alarmante para um empresário do que chegar no final do mês e não ter dinheiro em caixa para pagar as contas. E a bem da verdade é que ali, de fato, eu posso dizer que eu aprendi as maiores lições sobre negócio. Eu aprendi como é importante o simples conceito de fluxo de caixa. E sem dinheiro entrando pela porta, qualquer negócio pode quebrar, pode falir. E depois de viver essas experiências empresariais, e principalmente como contadora e consultora de finanças, e ver muitos clientes aumentar faturamento e proporcionalmente a esse aumento, ver sumir o dinheiro, eu pude constatar uma coisa que é uma máxima, que muitos já ouviram e que para mim virou uma verdade. Que receita é vaidade, que lucro é sanidade e que caixa é rei. E aqui eu vou compartilhar a minha tela, né, para a gente poder entrar mais ou menos nesse conceito.
Por isso que o tema dessa palestra é on ou off. De que lado estão as finanças do seu negócio? E a gente pode começar com a seguinte questão. Finanças. Você só consegue construir riqueza com gestão financeira. Sem gestão financeira, seu negócio vai depender de sorte. Isso tudo porque, via de regra, quando uma pessoa abre uma empresa, acontece basicamente porque, tecnicamente, essa pessoa é boa em alguma coisa. Normalmente, é um chefe que faz uma comida muito bem, uma esteticista, um bom cabeleireiro, um excelente dentista e por aí vai. Porém, o que a maioria das pessoas não sabem é que só vender por si só não vai resolver o problema. É claro que vender é essencial, é primordial, mas dependendo do negócio e do segmento desse negócio, um crescimento pode levar a tua empresa na falência. Pode parecer até, né, assim, meio esquisito dizer que você precisa vender, mas se você vende, você fale. Como assim, né? Por que ela pode levar a sua empresa à falência, né? A bem da verdade é que a maioria das pequenas empresas, elas não têm gestão financeira. E aí elas acham que fazer gestão financeira é aquela rotina de chegar de dia, de manhã, pegar a pastinha lá selecionada por vários boletos, pegar um boleto e pagar. E aí dá um nome aí de gestão financeira, ou seja, pagar a conta se tornou, para muitos empresários, chamar de gestão financeira. E ainda mais quando esse empresário acaba misturando contas pessoais com contas da pessoa jurídica e acaba criando um bolo só que não consegue se entender. E ainda, na maioria das vezes, essas contas, esse financeiro, é feito pelo próprio empresário, que não consegue delegar isso para ninguém, que não consegue colocar alguém para fazer esse trabalho, enquanto ele vai para o salão, né? Porque é ali que vai fazer dinheiro, enquanto alguém poderia estar gerando essas informações apenas para ele tomar a decisão. Normalmente, esse empresário, quando ele começa, no início as coisas vão dando certo, porque tudo é pequeno, né? Mas chega um momento que essa empresa começa a crescer. E quando começa a crescer, o que acontece? As coisas começam a complicar. Por quê? Por exemplo, uma empresa que não tem controles financeiros, será que ela saberia responder caso fique sem faturamento? Como a gente sentiu agora nesse período de pandemia, né? Quantas empresas precisaram, literalmente, não conseguiram abrir as portas e fechar, né? Caso fique sem faturamento. Por quanto tempo o seu fluxo de caixa consegue segurar a sua operação? Qual que é o tamanho da sua pista de decolagem? Quanto tempo isso acaba? Em quanto tempo ela acaba? Responder perguntas como, por exemplo, se sua empresa está crescendo, seu fluxo de caixa aguenta esse crescimento? Será que se você aumentar a produção, aumentar as vendas, seus custos vão aumentar? Será que, né, se aumentar, enquanto? Será que se aumentar, se você abrir uma nova unidade, uma nova fábrica, uma nova loja, sei lá, independe de qual seja o seu segmento, será que você consegue, com os preços que você está praticando, manter a saúde do seu negócio? Via de regra, uma pessoa quando abre uma empresa, ela abre porque ela é boa em alguma coisa, boa tecnicamente. Um chefe que sabe fazer uma comida muito boa, um engenheiro que é um excelente profissional, um esteticista, um cabeleireiro. Isso tudo é o que dá o desejo, o sonho da pessoa querer abrir uma empresa. Porém, a maioria não sabe que só vender não vai resolver todos os problemas. É claro que vender é imprescindível, é bom, é essencial, mas dependendo do negócio, se esse negócio tiver um crescimento muito rápido, né, no caso as vendas forem muito rápidas, pode levar esse negócio ao desequilíbrio. E eu quero te dizer que a maioria dos negócios encaixam nessa situação. E a bem da verdade é que a maioria das pequenas empresas, elas não fazem gestão financeira. Via de regra, o que elas chamam de gestão financeira é aquela tarefa, aquele ato de pagar conta, né? Vai naquela pastinha sanfonada lá, tá todos os boletos lá ordenadamente, tiram e faz o pagamento. Isso quando não está no meio da pastinha, no meio daquelas despesas todas, contas pessoais.
onde esse empresário mistura contas pessoais com as contas da empresa e vai pagando. No início, né, até as coisas vão dando certo, porque o negócio é pequeno, dá para controlar, mas chega um momento que esse negócio começa a crescer. E quando essa empresa começa a crescer, as coisas tendem a se complicar. Por exemplo, uma empresa que não tem controles financeiros saberia responder. Agora, por exemplo, a gente passou esse momento da pandemia, né? Quantas empresas ficaram 100% sem faturamento, né? Por quanto tempo essa empresa tem caixa para segurar essa operação? Quanto tempo ela teve e quantas ficaram pelo caminho que não conseguiram chegar do outro lado? Qual que é a pista, o tamanho da pista de decolagem? E ela só consegue responder essas perguntas se essa empresa tiver com controles financeiros. Se sua empresa está crescendo, seu fluxo de caixa não aguenta, isso é um ponto para você verificar. Fazia uma pergunta, por exemplo, que se a sua empresa aumentar a produção, aumentar as vendas, será que seus custos também vão se manter na mesma proporção? Se você abrir uma nova unidade, se você abrir uma nova fábrica ou uma nova loja, ou independente do que seja o seu negócio, será que você consegue, com os mesmos preços, cobrar, né, continuar cobrando e manter a saúde do seu negócio? Se você não tem essas respostas, eu posso dizer que você está no escuro. E aí eu gostaria que você olhasse essa imagem aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Você vê uma pista limpa, né? Sem lombada e sem curva. Imagina dirigir, por exemplo, nessa rodovia, né? É muito tranquilo, dá uma tranquilidade, dá segurança, você consegue até pensar em ultrapassar, não é verdade? Agora imagina dirigir numa rodovia desse jeito, com chuva, se você entender exatamente o que tem pela frente. E o que eu quero te dizer é que no seu negócio, no meu negócio, você precisa de previsibilidade. Quanto mais informações eu tiver, quanto mais informações você tiver, mais proteção você terá. E para aumentar essa previsibilidade, você precisa de gestão, você precisa de indicador. E se você não tem indicadores, fatalmente você cairá em algo que você já deve ter ouvido falar, que se chama efeito tesouro. Não sei se você já ouviu falar. Se você não ouviu, eu vou explicar mais ou menos, de uma forma didática, o que é, né? Então, esse gráfico aqui que eu estou te mostrando, ele representa o efeito tesouro. Como é que funciona? Você tem uma empresa, essa empresa tem um capital de giro que precisa para funcionar, mas ela também tem uma necessidade que é menor, ou pelo menos deveria ser, do que o seu capital de giro. Aí você abre essa empresa, ela começa a vender, ela cresce. No começo, né, que você é pequeno, as coisas até funcionam bem. Mas só quando você aumenta a venda e que teu capital de giro cresce, ou seja, quando você aumenta, teu capital de giro cresce, dependendo da operação, e você não monitorar, a necessidade de capital de giro cresce muito mais rapidamente e você cruza a linha. É o que a gente chama de efeito tesouro. Essa linha aqui que eu chamo de capital de giro e essa linha de baixo seria a necessidade de capital de giro. O que aconteceu? A necessidade cresceu muito mais do que o teu capital de giro. Isso aqui a gente chama de efeito tesouro. É um momento que é muito complicado para a empresa, porque ela perde aí totalmente a visibilidade. É muito bem complicado mesmo. Por isso que os dados das demonstrações financeiras, eles precisam ser muito bem coerentes. Se você não monitora esse sintoma vai chegar. E você sabe quais são esses sintomas? Se você não tem esses controles, e se você estiver sentindo, por exemplo, insuficiência crônica de caixa, esse é um sintoma muito grande para quem está nesse momento do efeito tesouro. Ou então, quando você sente todo dia a necessidade de captar mais empréstimos porque você não tem suficiente para pagar as contas do dia.
Ou então aquela sensação de que você vai ter uma quebra repentina e às vezes aquela perda total de controle, né? Então a gente pode dizer que esse é um sintoma caso você não consiga enxergar, porque isso precisa ser monitorado diariamente, mensalmente, semanalmente. Ou seja, meu caro, você só consegue fugir do efeito tesoura quando você tem previsibilidade, quando você tem indicadores, quando você conhece as alavancas do lucro. Isso você só conhece as alavancas que a gente chama de alavancas do lucro através da contabilidade. Eu digo isso porque eu conheço muitos empresários que acham que a contabilidade é muito importante porque o sistema financeiro deles dá indicadores. Mas eu posso garantir que nem todos os indicadores você consegue através de um simples sistema financeiro. Porque o efeito tesoura, ele é um alerta. E aqui eu vou falar para vocês do qual que seria esse caminho, né? O que a gente chama de as alavancas para melhorar os resultados para a tua empresa. Sempre quando eu falo de finanças para donos de pequenos negócios, eu ouço deles que a análise de desempenho fica para grandes, que isso não dá para fazer, porque dá trabalho, porque precisa ter um consultor especialista, super especialista para poder fazer, e que não é possível. E o que eu percebo na maioria dos trabalhos que eu executo, como consultora, como contadora, é que, na verdade, existe um abismo entre a estratégia e a execução. E eu repito, com toda certeza. É possível se implantar na tua empresa através de ferramentas, claro, né? As 6 alavancas que nós chamamos de as alavancas de gestão para o crescimento sustentável. E podem ainda ser aplicadas em qualquer negócio, em qualquer nicho para aumentar o teu faturamento. Gente, é preciso entender e olhar números. Olhar números se torna uma vantagem competitiva, sim. Quem valoriza análises, eu posso garantir que está na frente. Não é só elaborar um orçamento quando você precisa levar no banco para poder pleitear um empréstimo. Ele precisa para a sustentabilidade da tua empresa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que é melhor suar no planejamento do que sangrar na execução. E não é que tem, né? Não tem como você sustentar a tua empresa se você não olhar essas 6 alavancas que a gente vai começar a olhar agora. E a primeira alavanca que você precisa olhar diariamente, semanalmente, é o preço. Continuamente você precisa olhar o preço do teu produto, do teu serviço. Verificar continuamente se esse preço não está defasado. Eu vejo muitos empresários com muita variedade de produto e que ele compra novamente com um novo preço, mas não atualiza o preço de venda. E acaba que esse produto que gera prejuízo vai comendo a lucratividade de outros produtos. Então, isso é um ponto muito importante para você verificar. Inclusive, verificar se você tem contratos que você pode rever, né? Tem contratos que, às vezes, você esquece na gaveta 2 anos, eu já vi isso, se reajustar. Se você não reajusta, é claro que a pessoa que contratou você não vai te avisar que esse preço está defasado. E verificar, aprender, verificar como precificar de forma correta e não simplesmente aquele método de markup, né? Eu pego o meu produto, multiplico por 12 e acho que ele já está sendo suficiente para cobrir a minha lucratividade. E a segunda alavanca importante para você cuidar do seu negócio é o volume. Você, por exemplo, você tem metas definidas? Você tem orçamento para poder vender até o final do ano? Até porque se você só pode definir meta de compra se você tiver claro para você qual que é a meta de venda. Se existe algo que você pode fazer para aumentar. Se você já está testando, por exemplo, o comércio online. Quantas empresas agora, por exemplo, inovaram indo para a internet? Né? A gente tem um marketplace, por exemplo, que você não precisa ter um e-commerce, que é algo que custa muito mais caro. Você pode ter um marketplace e pagar, é claro que você vai ter um custo para desenvolvimento, para manutenção da plataforma, mas tem um ditado que diz que é melhor pingar do que faltar, né? Do que secar. E quantos novos negócios surgiram agora na pandemia? Hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem de finanças que diz que 18% das empresas lançaram novos produtos durante a pandemia. E aí pergunta, você já pensou nisso? Eu hoje, por exemplo, vi uma reportagem
de um gestor que chama Arthur Igreja. Ele dizia que mais de 5,7 milhões de novos consumidores no Brasil compraram pela internet pela primeira vez. Isso durante a pandemia. Agora sim, para dar a dimensão dessa informação, desse fenômeno, é que nós levamos de 1996 a 2007 para ter esse mesmo incremento. Então, assim, você vê que, diante de toda a questão pandêmica, muitas pessoas, né, mudaram de comportamento. E esse comportamento é que vai fazer com que a tua empresa possa alavancar, porque o dinheiro não faltou, o dinheiro mudou de mãos. Isso é o importante, né, para a gente entender. A terceira alavanca são despesas. O que você pode fazer para reduzir os custos diretos dos teus produtos? O que você pode fazer para reduzir as suas despesas operacionais? Né? Quais despesas operacionais, por exemplo, você pode atuar primeiro? Né? Aqui, na nossa empresa, por exemplo, a gente retomou depois da pandemia, onde nós trabalhamos por todo esse período home office, a gente voltou no modelo híbrido. Você sabe por quê? Porque a gente está equilibrando despesas. E a gente percebeu que manter alguns funcionários claros, todos eles com toda a estrutura possível, a gente economizou 40% em energia elétrica. E para a gente, isso foi muito importante, porque diante de contratos que a gente precisou rever, foi uma alternativa para a gente poder manter, não aumentar os custos, porque se você reduz receita e você mantém os custos, você diminui a tua lucratividade. Então, é muito importante você verificar isso, né? E o quarto ponto, né, a quarta alavanca, são contas a receber. Esse aí é aquele que impacta em vários indicadores que a gente costuma falar. Se você está com prazo médio de recebimento longo, você precisa trabalhar para melhorar isso. Eu vejo muitos empresários dizer o seguinte: é muito difícil você conseguir receber. Se você não alongar, se você não parcelar, você não consegue vender. E eu posso dizer que a gente já atuou em várias empresas negociando, para negociar a venda. E eu te digo, se você consegue, no teu contas a receber, trazer 5 dias e na hora de pagar, você conseguir atrasar ou negociar 5 dias, você tem 10 dias no teu fluxo de caixa. Então, qualquer negociação vai ser muito importante para isso. Na verdade, eu entendo que o empresário, ele precisa estar ligado continuamente na negociação. Para vender, para comprar, para negociar, para poder ajustar muito bem essas contas, né? E, sobretudo, para você ter cuidado aí com a inadimplência. Não adianta você vender se você não consegue receber. E criar política mesmo de crédito para diminuir a inadimplência. Por quê? Porque ambos afetam o prazo médio de recebimento e, claro, vão impactar aí no teu fluxo de caixa. A quinta alavanca são estoques. Estoques, em algumas empresas, é o calcanhar de Aquiles, né? E aí a gente pergunta, o que você pode fazer para girar mais os teus estoques? Eu já tive várias experiências de clientes que estavam aí com a necessidade de capital de giro muito alta, simplesmente porque quando ele ia comprar aquele produto que girava, o representante, o fornecedor, dizia assim: eu te dou, sei lá, X% de desconto nisso, se você levar o combo. Se você levar esse. E a gente foi perceber que esse não giravam e acabam comendo a margem dele, o fluxo dele. Ele conseguia entrar aumentava a necessidade que comprometia o negócio dele como todo. Então, é preciso gerenciar muito bem, fazer uma curva ABC, avaliar nesse sentido, nessa análise, que produto gira mais, deixar de comprar aquilo que não está girando, porque isso tudo impacta, né? Muito aí nos teus resultados, nas tuas finanças e, sobretudo, no teu fluxo de caixa. Porque caixa, dinheiro, é o oxigênio das empresas. E, por último, eu apresento aqui a sexta alavanca, que é o contas a pagar. Eu falei para vocês ainda há pouco, quando eu falava do contas a receber, que se você consegue postergar 5 dias a mais no teu contas a pagar com o teu fornecedor, você já vai ter uma folga muito importante aí nesse contexto de gerenciamento, né? Aí você precisava listar logo quais fornecedores você vai ligar a partir de hoje,
que você pode pedir mais prazo de pagamento. Eu já vi gente dizendo assim, esse fornecedor não tem jeito, ele não negocia. Tente. Nesse momento agora que passamos, as pessoas ficaram flexíveis porque elas também precisaram rever o seu negócio. Elas precisavam entender que a economia necessita dessa flexibilização para que todo mundo ganhe, né? É o ganha-ganha. Eu perco aqui, mas para todo mundo ganhar. E esse indicador, ele também vai impactar aí na tua necessidade de capital de giro. E foi numa perspectiva dessa, com essa grande dor de falta de dinheiro, de falta de capital para poder sobreviver, que algum tempo atrás a gente foi procurado por um empresário, cliente nosso, que hoje é nosso cliente, se tornou nosso cliente, e eles estavam exatamente nesse estágio que a gente está falando. Vendiam, vendiam, vendiam e não via dinheiro. Eles tinham a sensação que quando eram menores, eles colocavam mais dinheiro no bolso. Inclusive, eu falei para esse cliente, olha, não é uma sensação, é uma verdade, é um fato, porque crescimento suga caixa. Era um fato. E nós entramos lá para ajudar esse cliente. E olha que interessante, eu queria abrir aqui um parênteses. A gente conseguiu, eu vou contar esse fato rapidinho, a gente conseguiu dar resultado rápido para ele. Mas sabe por que a gente conseguiu? E aqui eu abro um parênteses. E o que facilitou esse trabalho de consultoria financeira nessa empresa é que esse cliente tinha dados. Ele já tinha dados. Eles só não estavam organizados. Tudo lá estava, né, registrado. A gente só precisou usar os dados para poder levar a informação. Ele tinha uma ferramenta, ele só não sabia alguém que interpretasse esses números dele lá. E digo isso porque também vejo muitas vezes em trabalho de consultoria, que a gente vai em algumas empresas, que a gente chega nessa empresa e diz assim, você tem dados? Ele diz assim, tenho. E onde que está? Bom, está no computador da minha filha, que veio ontem para fazer o pagamento, que está na casa dela, ela não veio hoje. Você tem um controle de contas a receber? Ah, eu tenho, mas está no computador da pessoa que está e tal. Ou seja, não existe absolutamente nada. E todo mundo acha que implementar a ferramenta de tecnologia numa empresa custa caro. E isso, na verdade, é uma ilusão. Porque está tudo pronto, existem ferramentas muito em conta aí, que você consegue colocar tudo online, né? Por isso da pergunta, a tua gestão financeira está on ou off, né? Eu diria que a gente tem essas duas vertentes de olhar pelo lado da gestão financeira e pelo lado de como que você está tecnologicamente. Então, ele tinha tudo lá, né? Só bastava que a gente pegasse essas informações para poder fazer a consultoria. De fato, né, depois do diagnóstico que a gente montou, a gente entendeu que ele precisava simplesmente dos indicadores para poder tomar decisão. Era latente, né? A necessidade de capital de giro dele era altíssima e ele não tinha dinheiro para bancar a operação. Na verdade, esse cliente já estava operando no prejuízo. E com o trabalho que a gente conseguiu, né, imaginando que ele já tinha todos esses dados, e foi só ir lá e pegar, porque estava no sistema dele, a gente conseguiu levantar qual era o prazo médio de pagamento, qual que era o prazo médio de recebimento, qual que era o prazo médio de estocagem, qual que era os índices de liquidez desse cliente, né? A gente conseguiu levantar qual era a necessidade de capital de giro. Enfim, tudo aquilo que foi necessário para que a gente pudesse compreender aonde estava o foco de incêndio. E até brinquei com ele, porque eu dizia assim, tem foco para todo lado, não pode jogar aqui um fósforo porque vai incendiar. Assim, né, para quebrar o gelo, né? Ou seja, esse negócio não se pagava, ele era deficitário, não era capaz de pagar seus gastos. E o mais incrível é que ele não entendia por que, uma vez que ele tinha dado um salto de venda, estava vendendo, o que acontecia? Prazo médio de pagamento curtíssimo e onde tudo era parcelado de 12 vezes, porque ele dizia, não consigo vender se eu não parcelar dessa forma. Então, você vê que era um paradigma que ele precisava quebrar. E aí a gente fez, depois de levantar todas essas questões, a gente fez um plano de ação para poder entrar e ajudar esse cliente. Mas, assim, a gente não se limitou somente com orientações contábeis, ou seja, apenas diria que, orientações convencionais. A gente avançou mesmo nas análises. A gente constatou a necessidade de um planejamento tributário
tanto tributário como financeiro dinâmico também. E com ele, a gente sentou para perguntar, para questionar algumas questões que ele não sabia e que a gente conseguiu trazer a partir desse trabalho as respostas, né? E a pergunta que a gente tem é essa: qual que era a margem do seu negócio? Ele não tinha. A gente entrou no negócio dele para descobrir item a item, fazendo uma curva ABC e saber qual que era essa informação. A gente queria saber também se essa margem se mantinha igual em todos os meses, se ele possuía algum incentivo fiscal. A gente precisou entrar um pouquinho mais para entender se todos os funcionários eram da CLT, estavam vinculados à CLT, ou se existia gente contratada por fora. Por quê? Porque isso acabava gerando um passivo que lá na frente iria comprometer o negócio dele, né? E até possível, né? Se era possível reverter aquele quadro só com essa empresa, se a gente poderia dividir atividade, comércio, indústria, para a gente poder levar para ele informações. E até mesmo definir o que eram os clientes que ele atuava, né? Será que era possível criar novos produtos e criar novos clientes e não só vender para aqueles mesmos? Assim, de imediato, a gente deu algumas sugestões para esse cliente para redução de custo, como, por exemplo, primeiro dia que a gente foi para fazer esse trabalho, esse cliente tinha 4 salas, e em cada sala uma pessoa trabalhando. Obviamente, energia elétrica, sistema, internet, tudo isso era quadruplicado. E aí, a primeira sugestão que a gente deu para esse cliente foi que ele juntasse todo mundo numa sala só. Né? Isso foi antes da pandemia, então era possível fazer, não havia necessidade de ter 4 salas. Ele tinha um sistema financeiro caríssimo e que ele não usava 5%. E aí a gente sugeriu uma ferramenta mais simples, mais barata, onde a gente conseguiu levar todas as informações que ele já tinha no sistema para fazer esse negócio, né, rodar de uma forma mais simples e mais em conta. Né? A gente avaliou que ele tinha 3 carros, né, para fazer entrega, só que ele usava um, porque tinha caído as vendas, não tinha entrega todo dia, e esse imóvel só se depreciava. Depreciar é tirar dinheiro do caixa puro, porque a cada dia que esse carro ficava na empresa dele, mais dinheiro ele consumia, porque na venda ele vai estar perdendo PVA, né, depreciação, e a gente sugeriu que ele vendesse para fazer dinheiro e colocar para dentro da empresa. Ou seja, várias contas bancárias, né, ele tinha, hora extra, e a gente acabou levando todas essas opções de melhoria para ele. Ações realizadas e resultados alcançados. Gente, em 2 meses que a gente fez desse trabalho, à frente da contabilidade, a gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu, na verdade, mudar os indicadores que ele tinha. A gente conseguiu melhorar a necessidade de capital de giro menor, a gente conseguiu diminuir o ciclo financeiro e operacional, a gente conseguiu melhorar o prazo de estocagem, a gente fez um trabalho de curva ABC, onde aqueles produtos que ele não girava, que já estavam 4 anos no estoque, que não vendiam de jeito nenhum, se fez ações com eles especificamente para fazer dinheiro. Não adianta você ter estoque se você não tem dinheiro, se isso não gira, né? A gente conseguiu atacar de tal forma que, em pouco tempo, ele já estava vendo esses resultados claramente diante dele. Já conseguimos, inclusive, observamos que o que ele vendia por atacado, por exemplo, ele conseguiu diminuir, conseguiu o prazo, que ele dizia, não, é venda atacada, eu só consigo vender em 12 meses, e a gente conseguiu mudar a pessoa que fazia a negociação, ligar para o fornecedor e conseguir melhorar aí o prazo de recebimento dele. Bem, outras alternativas a gente foi colocando, como tributárias, e reduzir, inclusive, significativamente os tributos de forma legal, né, porque isso é muito importante dizer, não adianta ficar fazendo coisas que depois, né, você vai se comprometer, cometer crimes, inclusive, tributários. Então, isso tudo a gente teve todo o cuidado de fazer um planejamento que pudesse levar esse cliente a colocar mais dinheiro no caixa. Obviamente, reforçando e dando fôlego para que ele pudesse investir. E aí, nesse plano de ação, que englobavam todas essas medidas e orientações, né, que sugeriam mudança de cultura, primeiro, porque quando eu digo o seguinte, eu não consigo negociar, reduzir prazo de pagamento, é uma cultura que eu não quero sair dali do meu lugar quentinho para poder negociar.
mudança de prática de compras. Colocar alguém, de fato, que pudesse avaliar antes de comprar, ir lá no sistema para saber se, de fato, eu não tinha mais aquele produto. Ou deixar de comprar com aquela promoçãozinha, fazendo combo, trazendo produtos que não interessavam para a empresa, que, na verdade, não giravam. Liquidar produtos que estavam parados e, fim, gerar caixa. A partir de então, passaram a criar metas de venda que antes não tinha. Participar de feiras. Gente, quanta riqueza, quanta coisa abre a mente se você sai de dentro da empresa e vai para feiras. Ver novos produtos, tudo bem, esse momento agora a gente não consegue, né? Mas ficar atento para as oportunidades que vierem. Para que se você consiga ver novas oportunidades, a prospecção que antes era passiva, ela passou a ser ativa. Colocar um vendedor na rua para poder vender. E aí a gente conseguiu apontar um resultado, né, que a gente, com essas medidas todas que a gente colocou, ele conseguiu sair de um prejuízo de 10% para uma lucratividade de 15%. E isso não só lucratividade, eu estou falando aqui de dinheiro no caixa, para você ver que as ações elas precisam ser feitas para que o resultado da empresa apareça. E aí, ao final de tudo, a gente conseguiu dele esse depoimento. Esse depoimento está no nosso site, né? Ele, assim, sem a gente pedir, ele escreveu e colocou que o que ele sentiu da gente era a característica de um tratamento individualizado, a evolução constante e a busca pelo diferencial estava no nosso DNA, né? Razões pelas quais ele entendia que a nossa parceria não tem prazo de validade. Isso para a gente foi um presente, porque mais do que tudo, para mim, que sou empreendedora contábil e que sei a dor do outro lado, porque além de ter tido empresas, eu continuo tendo outros negócios, é entender o quanto que a gente consegue ajudar, né? O quanto que a gestão financeira ela pode ajudar uma empresa, né, a gerar mais renda, a gerar mais emprego. Você imagina cada emprego que você consegue manter, o quanto que você consegue sustentar a economia, sobretudo num momento desse, né? E aí esse cliente, ele passou a ser um verdadeiro parceiro de negócio. E aí no final a gente dizia para ele o seguinte: a sua empresa agora é uma geradora de caixa. Porque se você continuar aplicando todas essas ações, e ele continuou fazendo, continua crescendo, você vai conseguir ter oxigênio. Porque oxigênio é o que move, é o que dá vida. Você pode ter lucro, né? Tem uma pergunta que diz o seguinte: você prefere lucro ou você prefere caixa? A verdade é que é bom ter os dois, mas se você precisar escolher, você precisa escolher caixa. E finanças, muita gente tem muito medo de falar, de tratar de finanças, que acha que é algo muito complicado. Mas eu posso dizer para vocês que é muito mais simples do que você pode imaginar. Claro, eu diria que ela não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente que acha, né? Eu digo que você precisa apenas ter ferramentas certas, testadas, que dão resultado, para que você possa gerar riqueza para o seu negócio. Ter uma contabilidade séria, um profissional que te acompanhe diariamente, acompanhar teus números e que vocês possam medir mensalmente. Porque se você não está naquela máxima, até virou clichê, né? Se você não sabe onde está, qualquer lugar serve. Mas que de repente ele serve sim para todo momento. E que você é capaz, sim, de evitar que a tua empresa quebre, né? Que, sobretudo por falta de controle, porque entender que em finanças, eu diria que a empresa ela deve ser uma unidade geradora de caixa. Porque uma empresa ela é avaliada pelo caixa. Ela não é pelo seu faturamento, não é pelo tamanho dos seus ativos, mas ela é avaliada pela capacidade de gerar caixa no futuro. Então, assim, com isso eu encerro aqui a minha fala, dizendo que é muito importante que todas as empresas, todos que estão aqui assistindo, consigam entender que, mais do que nunca, ter controles financeiros é aquilo que vai abrir suas possibilidades, enxergar novos caminhos, enxergar pistas de decolagem, vai te ajudar a saber, né, gerar caixa para saber por quanto tempo eu consigo manter minha empresa. E, obviamente, ter sustentabilidade. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada.